E quando pega um fanático que tem nas mãos o poder e que tem um bom poder de convencimento sobre o povo, sabe como jogar com as opiniões alheias, isso provoca desastres históricos, como já aconteceu e corre o risco de continuar acontecendo, porque nós ainda vivemos problemas graves de convivência. Num determinado momento, uma nação inteira não presta, temos que destruí-la, temos que invadi-la, temos que tirá-la de lá. Continuamos vivendo. É um mecanismo, preconceito arcaico, que nós já deveríamos ter desprezado como uma coisa superada. Continua atuando e funcionando a todo vapor, no nosso mundo atual, na nossa sociedade atual. Então vejam bem, pode ser induzido em um povo como contraparte de um ufanismo exacerbado. É muito importante que a gente entenda a diferença entre patriotismo e ufanismo. Patriotismo é uma coisa sadia. Eu gosto da minha família, gosto da minha cidade, gosto do meu país, tenho orgulho daquilo que eu tenho, mas não considero que eu seja superior a ninguém. Estou predisposta a também valorizar aquilo que o outro tem. É uma coisa sadia. Uma maneira de você ir estendendo o seu foco de amor, de boa vontade para com os demais, até que isso cubra toda a humanidade. Não tem nada de errado nisso. Agora, quando o patriotismo vira ufanismo, é aquela história de que nós somos os melhores do mundo. Todo mundo é inferior a nós. E não sei por que cargas d'água, alguns preconceituosos, alguns loucos da história, conseguiram insuflar no seu povo essa concepção. Que é uma injustiça que nós não dominemos o mundo, porque nós somos os melhores. Todos os demais são inferiores. Se todos estivessem sob nosso comando, tudo seria muito melhor. Nós temos as melhores formas de governo, temos os melhores isso, aquilo outro. Também não cessou. Não pensem que eu estou falando só de coisas do passado. Hoje temos nações que se acham as melhores do mundo e querem passar adiante as suas concepções de mundo. De uma maneira muito sutil, muito disfarçada, mas ainda se faz isso. Esse tipo de coisa é uma máquina de gerar desastres. Todas as vezes na história que funcionou, gerou desastres. Gerou genocídios, gerou atos de extrema crueldade. E ainda é passível de acontecer. Ainda existe essa possibilidade. Ou seja, uma máquina destrutiva que continua funcionando. Pode estar associada a um sentimento de vingança. Então, muitas vezes na história, um país, por alguma razão, se sente injustiçado por outro, ou uma família se sente injustiçada por outro, e começa um processo de querer se vingar por aquilo que aconteceu. Eternamente queremos nos vingar, queremos dar o troco. E isso vai gerar um processo de preconceito, que é aquilo que nós chamamos de revanchismo. Eu fui discriminado, agora eu discrimino para pagar a conta desse povo, para pagar a conta dessa família. E aí fica um bate e volta que não termina nunca. Se você discorda do preconceito, se você foi atingido pelo preconceito, não devolva sendo preconceituoso com o seu agressor, porque senão isso nunca acaba. Nós ficamos invertendo o preconceito de um lado e do outro, é o chamado revanchismo, do qual vamos falar. Isso não tem fim. Então, muitas vezes com sentimento de vingança, pode gerar revanchismos que são igualmente nocivos. Isso é curioso, porque às vezes a gente não tem essa noção na sociedade. Então, é injusto que uma determinada classe discrimine outra. Mas como isso foi uma discriminação histórica que vem há muito tempo, a gente começa a achar que essa que foi discriminada, é justo que ela discrimine os seus algozes. É justo que ela inverta esse preconceito. Então são brancos contra negros, negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, heterossexuais contra homossexuais, e não acaba nunca isso. Um revanchismo onde a gente vai devolvendo o preconceito, ao invés de abolir o preconceito. E isso vai fazer com que essa bola continue em campo, continue rolando. Em determinado momento a gente tem que dizer, eu sofri, mas se depender de mim, ninguém mais sofrerá. Porque preconceito é uma arma que eu me recuso a usar. Eu nunca vou julgar precipitadamente alguém e começar a discriminá-lo de alguma maneira por conta disso. Alguém tem que dar um basta. Isso tem que ser abolido, porque senão continua a mesma coisa. Um preconceito não é melhor nem pior porque se deu de A para B ou de B para A. É a mesma coisa. Entendam isso. E é fundamental que a gente esteja atento a isso, porque um dia teremos que desarmar esse mecanismo. E é importante que a gente esteja envolvido nisso desde agora, não é?